O que aconteceu para que esse livro aqui fosse inspirado? Eu até achava que não tinha condição de escrever esse livro, né? A gente conversou agora há pouco dizendo a dificuldade que eu tinha de perdoar, né? Mesmo sendo membro de uma igreja há muitos anos, conhecendo Jesus desde os 3 anos, eu tinha uma dificuldade de perdoar. Eu achava que não tinha, eu descobri isso aos 10 anos. Deixa eu contar como é que foi, porque você pode estar aí na tela também achando, eu não consigo perdoar. Perdoar não é fácil, você só perdoa quando você tem Jesus, não é verdade? Porque ele é o mestre do perdão. Augusto Cury fala, não existe uma outra pessoa capaz de ensinar sobre o perdão do que o próprio Jesus. Ele nos perdoa todos os dias, não é verdade? Bem, aos 10 anos, eu estava estudando na escola, numa escola municipal. Na hora do recreio, uma das vizinhas, né, a minha vizinha que morava em frente, foi lá pedir para que a gente voltasse para casa que nós morávamos. Nós morávamos com meu tio, eram uns 5 irmãos, e morávamos com um tio que era alcoólatra. E esse tio todos os dias nos ofendia, nos mandava embora. Nessa época nós éramos da Cruzada, a gente ia para reunião e acabava tarde, né? Porque era um povo que orava muito, né? Foi de baixo que teve. E quando voltávamos não entrávamos em casa. Nós dormíamos do lado de fora, com chuva ou sem chuva. Não podia entrar. Não podíamos entrar. Eu podia, só eu podia, o restante não podia. Eu achava aquele, como eu era pequenininha, era caçulinha, eu achava que ele ficava com peninha de mim. E todos os dias ele nos mandava embora da casa dele. Vocês precisam ir embora, sair dessa casa. E luzes, ele não podia ver luz acesa, que ele gritava, eu não sou sócio da Light. Então apagava as luzes, então era... xingava muito. Ele tinha momentos que ele era muito bom, mas quando ele bebia, ele ficava de uma forma insuportável, né? As minhas irmãs xingavam as minhas irmãs. Meu irmão, ele jogava assim, bebida em cima do meu irmão, que trabalhava à noite. Era uma vida muito ruim que tivemos. Mas a gente era feliz. Os momentos que ele nos estava lá bêbado, nós éramos felizes. E a gente conseguiu uma casa e nos mudamos para essa casa. Só que ele adoeceu. Quando nós saímos dessa casa, ele adoeceu. E essa vizinha, hoje eu entendo, já a perdoei também. Na época eu achava que ela era fofoqueira, para você ver como a gente julga. A Bíblia diz, para falar aquele assunto que você tocou, que nós somos indesculpáveis quando julgamos os outros, porque naquilo que a gente julga, a gente faz o mesmo. Não é verdade? Sim. Bem, aí o que aconteceu? Eu estou lá, ela falou, vocês precisam voltar. Aí eu falei, mas ele queria que nós fôssemos embora. Aí ela fala, mas ele é seu pai. Eu falei, como ele é meu pai? Ele é meu tio, ele não é meu pai? Ele é seu pai. Eu voltei para casa, eu atravessei a rua, fugi da escola. E fui parar aos 10 anos. Fui parar em casa, a escola não era tão perto. Foi um baque. Foi um baque. Mas eu queria que a minha mãe desmentisse aquela mulher. Sim. Eu até falei, minha mãe vai lá dar um pau naquela mulher, porque assim, né, ela está falando uma mentira sobre a senhora, está dizendo que eu sou filha do meu tio. Mas ela já conhecia o Senhor, né? Quando você conhece o Senhor, você sofre o dano. E ela confessou o pecado. Ela falou, Edna, senta aí, eu preciso conversar com você. Foi o pior dia da minha vida. Né? Ela falou, olha, eu queria esperar você ficar maior. Mas, já que contaram para você, eu quero conversar com você. Um dia eu estava aqui em casa, o seu tio chegou e me violentou. Nossa. Eu falei, violentou como? Ele abusou de mim. E no início foi uma violentação. Só que depois eu achei que o seu pai merecia e eu me vinguei. Eu me lembro, eu parei e falei, então eu sou fruto de uma violência sexual seguida de uma vingança? É isso mesmo? Ela falou, infelizmente é. Aquilo foi... Naquele dia, eu odiei os 3. Uma criança de 10 anos. Até então era uma boa filha. Nossa. Né? Aquele dia eu acho que eu fiquei velha da noite para o dia. Eu olhei para ela com todo o ódio que uma pessoa pode ter, porque se ela fosse vítima seria mais fácil de aceitar. Mas ela não se fez de vítima. Ela falou a verdade, não é verdade? Em amor, mas falou a verdade. Já ditado que a verdade dói, doeu muito. Dói, né? Bem, e aí, dali para frente, eu fiquei a filha mais mal criada. Eu fui ser com 12 anos, 13 anos, entrei no movimento de hippie. Nossa.
Não fui para as drogas porque Deus não deixava ter uma propaganda do Bolsonaro que fala ele não. O pessoal lá que era ligado à droga falava ela não. Deus usou os próprios viciados para me salvar, dizendo ela não. Então, quando eu me aproximava, alguém com droga falava ela não. Né? Eu entrei em peças subversivas, fui presa como subversiva. Nossa. Sem ser subversiva, mas indo contra o governo, fiz coisas que, tudo que eu sabia que ia magoá-la. Que ia afrontar, né? Os 3 eu fazia, você está entendendo? Eu não conseguia perdoá-los de forma alguma. O marido dela, quando entrava pela porta da sala, eu saía pela porta dos fundos. O meu tio, que era meu pai, eu sou irmã e prima dos meus irmãos. Nossa. Aos 10 anos... É muito complicado. É uma entender bem, isso, né? Bem então, eu não respeitava mais ela, né? Mas ela era uma mulher de Deus, né? Ela também, o que ela precisava me corrigir, ela me corrigia. E outra coisa, nunca deixou de orar por mim. Nunca deixou. E aos 14 anos eu comecei com uma enfermidade. 14, 15 e 16 anos eu fiquei desenganada, eu perdi o cabelo. Né? Eu tenho uma marquinha aqui no alto da cabeça, que eu chamo meu arco-íris. Eu sou pequenininha, então sempre alguém pergunta e teu cabelo está caindo. Aí é um motivo para eu testemunhar. Não nasceu o cabelo aqui. Deus deixou uma marca. Deus deixou uma marquinha. E aos 16 anos eu já não... Eu não queria mais... Outra coisa que eu queria colocar para você. Eu era desviada dentro da igreja. Eu não saí da instituição igreja. Sim, o que acontece muitas vezes. Eu tinha cargos está dentro da instituição. De todo o protocolo, mas espiritualmente ela não está. Isso. Eu já não acreditava que Jesus era o Senhor, porque como Ele permitiu aquilo acontecer. Então eu já não acreditava. Você estava de mal com Deus. Estava de mal. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E com funções dentro da igreja. Nossa. Por isso que aquela palavra de Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que perdoemos uns aos outros, não é verdade? Porque também a gente também não peca. Isso, né? Isso. Bem, e aí eu contraí uma enfermidade, foi no sangue. Né? Então, começou com os dentes, os meus dentes, né? Hoje são implantes, mas foram arrancados, né? Você perdeu o cabelo, dente... O dente foi porque tudo que era foco de sangue, tudo que era foco que pudesse ir para o sangue, eles começaram a tirar. As amígdalas, né? As amígdalas foram até a última coisa. Um ovário, eu perdi um ovário. Então, e cada vez que passava por um processo, eu ia ficando pior. Eu fiquei com 32 quilos, sem nenhum pelo no corpo, assim, ó. E aqui você fala, né, que o perdão gera cura. Sim. E o não perdão, né, o fato de não perdoar, a mágoa, ela adoece. Sim, com certeza. Hoje, comprovadamente. Você tem, assim, convicção de que a enfermidade foi ligada ao fato emocional. Com certeza. Por quê? Eu ia todos os pastores, e a gente sabe que tem alguns pastores que têm o dom da cura, não tem? Sim. Deus dá um dom para cada um, embora isso deveria ser nosso. Ele coloca assim, em meu nome, colocará as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Né? Isso, que creem. Né? E eu ia, sabia? Eu ia em todos aqueles pastores que diziam que tinham o dom da cura e não ficava curada. E um dia, em casa, eu falei para Deus o seguinte, Deus, esta é a última oração que eu vou fazer com o Senhor. Nunca mais eu vou orar. Eu tive alguma experiência que eu nem vou colocar aqui, foi bem ruim antes que antecedesse essa situação que eu vou passar agora. Né? Eu falei, se realmente o Senhor existe, não é verdade? E se Jesus Cristo é teu filho, eu não quero mais ficar curado, porque até então eu ia atrás da cura. Eu não verificava por que aquilo estava acontecendo. Eu sabia que eu estava morrendo viva. Eu fico imaginando as pessoas que olham no espelho todos os dias e vê que está morrendo. Porque você via você morrendo dia a dia, você ia perdendo o brilho no olhar, a pele ia mudando. Fisicamente você estava o reflexo do que estava acontecendo por dentro, exatamente, né? Porque você estava morrendo por dentro por causa da mágoa e aquilo começou a vir, né? Sim. Então era uma coisa que também era visível. Isso. Aí eu falei assim, eu vou fazer a última oração. Depois disso, nunca mais eu vou orar. Porque eu já não acredito mais nem que Jesus Cristo é teu filho.
Para você ver o grau, né? Que O rancor, a mágoa, o ressentimento. E ali orei, e quando acabei de orar, eu dou aula de hebraico. Na época eu dava aula de hebraico. E tem uma passagem lá em Crônicas, eu acho que é 7:14, 7 ou 7:14, segunda Crônicas, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa, meu Deus. Eu já era crente desde os 3 anos, mas naquele dia Jesus entrou na minha vida.